O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com apoio da OSESC, FECOAGRO, FIESC, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje vamos conversar com a Maitê Bustamante, uma especialista em mercado internacional que vai falar sobre a importância do Mercosul, o bloco econômico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos países associados. Sou uma defensora intransigente desde sempre. Tive a oportunidade de participar desde o início das primeiras discussões do que seria esse Tratado de Integração e até hoje faço parte integrante dessas mesas de negociação. Você também acompanha a entrevista com o empresário Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND, falando sobre os 17 anos de fundação do meio impresso do grupo, o jornal ND. Nós sempre atuamos na parte radiofônica, televisão e rádio, mas sempre entendendo que a parte do jornal, da mídia impressa, do conteúdo jornalístico pela mídia impressa, tinha uma importância, uma relevância muito grande, porque ali se forma muita opinião. Vamos continuar abordando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O programa Estado de Excelência, o espaço privilegiado do setor produtivo, que era exibido apenas para Santa Catarina, a partir de hoje ele passa a ser exibido para toda a região sul e também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, região Nordeste, ou seja, quase todo o território nacional vai acompanhar as matérias e entrevistas produzidas aqui no Estado de Excelência, que completou 18 anos no ar. Conversamos agora com uma especialista em mercado internacional, a Maitê Bustamante, presidente da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de Santa Catarina, que nos recebeu na Academia Fiesc de Negócios para falar sobre o Mercosul, o bloco econômico criado em 1991, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos países associados. Primeiramente, eu sempre lembrar que o Mercosul é um tratado de integração e ele perpassa os temas de integração física, ou seja, territorial, no sentido do respeito pelo aspecto fronteiriço, mas com celebração de acordos, tratativas entre os países vizinhos, Brasil, Uruguai, Brasil, Argentina, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Paraguai com Argentina. E esse primeiro momento fronteiriço é importante porque essa integração faz parte de todo o relacionamento, não somente político como comercial, mas principalmente de benefício mútuo do cidadão de ambos países fronteiriços. O Tratado de Integração do Mercosul, ele está hoje composto por uma série de decisões que muitas delas estão internalizadas nos 4 países. Tem um protocolo de ouro preto, que seria a peça jurídica do Mercosul, com mais fundamento legal, aonde nós encontramos a regra de que os países integrantes deste tratado, desta sociedade, devem manter sempre o regime político democrático. Daí o porquê se teve em algum momento uma suspensão do Paraguai, daí o porquê que se tem a suspensão da Venezuela, e que são situações um pouco delicadas de serem tratadas, porque perpassam aspectos que vão um pouco além da questão meramente política, né?
Mas, de toda forma, o Tratado de Integração Mercosul é extremamente relevante. Eu sou uma defensora intransigente desde sempre. Tive a oportunidade de participar desde o início das primeiras discussões do que seria esse Tratado de Integração e até hoje faço parte integrante dessas mesas de negociação. Qual é o tamanho do Mercosul como mercado? Se você considera que o Brasil tem um mercado e um tamanho geográfico continental, a Argentina, somada ao mercado da Argentina, do Uruguai e Paraguai, nós estamos falando de Sul-América praticamente integrado. E os países associados são os outros vizinhos, Chile, Equador, Bolívia, Peru. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco. E o caso da Venezuela, Maite? Essa é uma questão bastante delicada, porque a Venezuela, com o passar do tempo, ela termina não tendo uma relação comercial adequada com os países do Mercosul, mas ao mesmo tempo tem uma relação individual com os países. Os países continuaram exportando para a Venezuela, encontraram alternativas para receber seus pagamentos, e isso é importante porque não é uma suspensão integral, radical. Não há dúvida nenhuma que enquanto na Venezuela o regime político não seja democrático, como expressa a regra do Tratado de Integração Mercosul com seu protocolo de Ouro Preto, a Venezuela ele é associado, ele não faz parte dos 4 países que são efetivamente os signatários do Tratado de Integração. Mas como um país associado aos países do Mercosul, evidentemente que ele tem uma situação de regime político que não condiz com a base da relação comercial dos países do Mercosul. Maite, em 2019 teve um fato relevante. Foi firmado o acordo Mercosul-União Europeia e quando esse acordo será validado? Primeiramente, para esclarecer, em 2019, a assinatura que foi feita foi apenas simbólica de uma relação que foi construída ao longo de mais de 20 anos. É necessário ressaltar que foram mais de 20 anos de discussões em mesas de negociação constantes de vários temas que compõem o acordo. A partir daí, esse acordo que se validado, que dentro dos trâmites que são necessários, ele se constituirá no maior acordo comercial já efetivamente assinado entre blocos comerciais, que reúne o quê? A potência de mercado do Mercosul, 4 países, que obviamente se espalha para os países associados, estamos falando da América do Sul, e dos 27 países que compõem a União Europeia. Os 27 países que compõem a União Europeia têm seus próprios parlamentos. Cada parlamento tem que apreciar o conteúdo do que foi negociado e aprovar ou não. Neste momento, dos 27 países, há pelo menos 20 que já validaram o conteúdo. Dos países europeus que não a validaram ainda pelo parlamento, o país que mais tem levantado a voz contra as negociações do Mercosul-União Europeia é a França. E a França especificamente pelo setor agroalimentar, porque o pessoal que é produtor de laticínios, por exemplo, ou produtor de carnes, considera que o acordo ainda não é suficientemente benéfico para o seu próprio setor local. De um outro lado, admitindo que todos os parlamentos, os 27 parlamentos já tenham aprovado o acordo, aí passa para a seguinte etapa, que é quando então o Conselho Geral da União Europeia vai ratificar então essa validação dos parlamentos. E agora qual é o ponto de discórdia? A partir do momento que em 2022, julho de 2022, a União Europeia começou a sinalizar que estaria disponível a abrir
uma discussão sobre aspectos ambientais. E com a eleição do governo Lula, eles simplesmente anunciaram para o Mercosul, e aí tem uma retórica que não ajuda muito, porque os europeus alegam que eles sinalizaram para o Mercosul previamente que fariam essa reabertura de negociação no aspecto das medidas de proteção ambiental. O Mercosul diz que foi apenas informado que estariam discutindo o tema no âmbito da União Europeia. E faço questão de mencionar isso, porque há 2 semanas atrás nós tivemos uma oportunidade de discutir o tema do acordo Mercosul-União Europeia no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o representante da União Europeia no Brasil afirmou que não era verdadeiro que tivesse sido colhido de surpresa o Mercosul com a Seyde-Lehrer. Mas é sim. Por quê? Porque essa carta, essa Seyde-Lehrer a que nos referimos, ela foi apresentada em março de 2023 para o Mercosul, e ela reabre a negociação das medidas de proteção ambiental. Então, estamos falando de um acordo que não somente prevê a relação de comércio, compra e venda, que é bastante relevante, até porque ele já fixou as cotas de exportação do Mercosul para a União Europeia, de carnes, de produtos alimentícios, de produtos industriais, já prevê o cronograma de desgravação tarifária ao longo dos próximos 4 anos, a partir da data de assinatura formal, né? E isso é importante porque o investidor tem uma previsão a curto, médio e longo prazo de investimento e de produção industrial e de comércio. Além do interesse das empresas, um profissional liberal que mora no Brasil, que é brasileiro, ele pode atuar em qualquer um dos países que integram o Mercosul e vice-versa, certo? Isso é uma vantagem muito interessante do ponto de vista profissional, né? Eu defendo de maneira intransigente o Mercosul porque ele permitiu pacificar essa relação fronteiriça, particularmente no sentido de que as pessoas já não têm mais necessidade de fazerem usarem nenhum artifício para ir a morar em outro país, como tipo assim, uruguaio quer vir a morar no Brasil, o brasileiro quer ir a morar na Argentina. Não, hoje você tem uma forma muito tranquila de fazer essa migração de pessoas, está estabelecidos os acordos, está a forma como você reconhece, por exemplo, diplomas, como você obtém os vistos de permanência, residência, há um tratamento específico para os cidadãos de cada país quando tem que se dirigir às autoridades locais. Obviamente, isso não significa que tenha havido nenhuma modificação do cumprimento de normas e regras de direito internacional. Não é esse o caso. Mas há uma janela específica para tratar o cidadão brasileiro que quer morar na Argentina, o investidor argentino que quer se instalar no Uruguai e assim por diante. Mas eu diria que vai além disso, né? O Mercosul, ele tem uma capacidade de atrair um olhar dos investidores estrangeiros. Daí o porquê o acordo Mercosul-União Europeia é tão importante. Independente que ele seja validado ou não, é uma boa peça de estudo para qualquer interessado em comércio internacional. Maite, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Fiesc, do presidente Mário César de Aguiar, de ter a oportunidade de conversar com vocês e de falar sobre um tema que nos permite cada vez mais motivar a indústria catarinense a se inserir no mercado dos negócios internacionais. Uma ousadia empresarial. No dia 13 de março de 2006, circulava a primeira edição do jornal Notícias do Dia, que se tornaria o principal veículo da mídia impressa catarinense. E para falar sobre a trajetória vencedora do jornal, conversamos agora com seu criador, o empresário Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND. Marcelo, numa época em que se preconizava o declínio da mídia impressa,
que desafios motivaram você a criar o jornal? Quando você pergunta sobre isso, o que nos motivou, primeiro, nós sempre atuamos na parte radiofônica, televisão e rádio, mas sempre entendendo que a parte do jornal, da mídia impressa, do conteúdo jornalístico pela mídia impressa, né, tinha uma importância e uma relevância muito grande, porque ali se forma muita opinião. O jornal tem o documento, o jornal tem a validação. O registro. Exato. E tem o público do jornal, é o grande formador de opinião, seja da classe política, social e empresarial. Então o veículo de comunicação estar na mídia impressa era fundamental. Eu me lembro que eu já escutava muito, Raimundo, em 2000, mais ou menos 1997, 98, os profetas e os grandes consultores já diziam, ó, mídia impressa vai acabar no ano 2000. Né? E, como eu me permito dizer que eu sou um empresário muito, assim que se fala aquele jargão, pé na lama e barriga no balcão, eu estou muito em contato com tudo e assim que eu consigo fazer o meu trabalho, fazer o trabalho com expertise diferenciada, entrega de comunicação diferenciada, e aí percebia que não era verdade aquilo, que não podia ser verdade, né? E pela importância e necessidade e pela percepção que aquilo não podia ser verdade, que nós em 2006, então como se fala muito bem, 6 anos depois de profetizarem que não existia mais a mídia impressa, lançamos o nosso jornal. Então acho que foi um pouco nesse sentido que ter na empresa de comunicação um órgão de imprensa que era impressa, que tinha uma força enorme para agregar para a comunicação e não podíamos imaginar que a nossa empresa iria perpetuar sem ter a mídia impressa. A mídia impressa era quase que fundamental para um grupo de comunicação existir e ter a força para ele poder prestar um bom serviço e perpetuar. Um outro aspecto que eu gostaria de falar a respeito, Marcelo, é a proposta editorial e principalmente os editoriais do jornal. Quando você tem a sensibilidade de você perceber o que a população quer e almeja e precisa, se você tiver coragem, né, e ter transparência, eu sempre dizia o seguinte, nos Estados Unidos, os veículos de comunicação sempre se posicionavam. Olha, um é mais democrata, outro é mais republicano. A cobertura jornalística ela tem que ser isenta e tem que ser plural. Mas o posicionamento da empresa jornalística pode ser a favor de uma linha de raciocínio para que, ó, eu entendo que o Estado tenha que ser isso, eu entendo que a sociedade deva defender esta linha de raciocínio para com o Estado e para consigo própria, no sentido de exercer o papel do cidadão. Então, ter essa coragem com transparência, você consegue ter o apoio da população, o apoio da sociedade, o apoio do cliente. Então, quando a gente faz essas questões, é muito com relação a não personalizar. Nós não estamos criticando esta pessoa nesse poder, seja ela deputado, prefeito, ou juiz, ou desembargador, nós estamos defendendo uma linha de raciocínio para aquele serviço público ter uma atitude diferente. Então, quando a gente percebe que o judiciário, ou o executivo, ou o legislativo tem um ativismo, que é um processo muito mais de um egoísmo e do radicalismo pessoal, e não estar ouvindo, né, a opinião pública para poder fazer o seu papel de julgar melhor, a gente faz um movimento, claro. Eu quero te dizer, Raimundo, que nós começamos isso há 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, com essa intensa. Por exemplo, fizemos um editorial uma vez sobre a questão da violência. Né? A violência no país se dá muito pelo tráfico da droga, pelo consumo, consequentemente pelo tráfico, que é um bom negócio, é um grande negócio. Né? Então, se você consome, você é responsável. A hipocrisia, né? O consumidor da droga reclama que tem violência. Né, mas se tem violência é porque ele financia. Né? No Brasil teve uma vez uma propaganda que foi muito bem feita, que era a pessoa tirando um dinheiro, um jovem tirando dinheiro de uma mesa de cabeceira, da gaveta, da mesa de cabeceira de uma mãe, do pai, ali no quarto dos pais. Né? Aquele dinheiro ia dar volta, comprava droga, que não sei o que, comprava bala, e que essa bala perdida assassinava ali o seu pai, a sua mãe. O conceito brasileiro, não, temos que proibir essa propaganda porque ela é muito violenta. Era uma realidade, né? Claro que uma analogia, claro que uma ficção, né? Mas responsabilizava muito a pessoa refletir sobre esse movimento. Né? E aí um pouco da hipocrisia brasileira, né? No sentido de que não, aquela coisa assim de que você precisa falar, mas esconder as coisas de forma clara e não falar de forma clara e transparente. Né? Então, quando eu falo do editorial, se você consome, você é responsável, é disso que nós estamos falando. Né? E eu entendo que a maioria da sociedade entende isso. E a maioria tem esse espírito do bem comum, esse espírito público. Então, a gente tem cada vez mais se fortalecido com essa postura, porque a gente está alinhado com a maioria da sociedade que quer isso da gente, né? Quer isso de uma empresa de comunicação. E tem respondido muito bem, então nós estamos avançando
sempre o equilíbrio, com respeito aos poderes, respeito às pessoas que lá integram, mas com, às vezes, o entendimento de que aquilo está sendo feito de uma forma equivocada para que eles reflitam. E tem funcionado bem, no sentido de que as pessoas possam, às vezes, mudar por conta desta cobrança editorial. O que você projeta para o futuro da mídia impressa? Primeiro, é importante colocar, você sabe muito bem, como jornalista e como apresentador e também como empresário e comunicador, o meio impresso é um meio. Né? Lá está o conteúdo. Hoje se consome mais notícia do que entretenimento, mais do que novela. As pessoas estão o tempo inteiro se informando, né? Querem estar bem informadas, estão politizadas no bom sentido da palavra. O que é ser politizado? O que é ser cidadão? Nós não podemos terceirizar a política, podemos não participar da política, mas temos que interagir com a política, porque é dela que tudo acontece, né? Dela que se regulamenta uma sociedade, um Estado, né? Então você precisa interagir e participar como cidadão. Então o brasileiro entendeu isso, né? Ele está politizado, ele está bem informado, ele está corajoso, ele está independente. Então nós temos o jornal hoje, ele cresce lá 2%, 3% ao ano. A gente cresce o valor da assinatura com relação à inflação e nós temos o nosso público. Claro que nós sabemos que o nosso público é um público que vem envelhecendo. Né? Porque se você pegar um jovem hoje, ele nunca abriu uma revista e ver o quanto maravilhoso é ver aquele comercial, aquela foto, aquela matéria, aquela foto linda, né? Ele aprendeu tudo por aqui. Então, ele não vai ser um leitor de revista porque ele não sabe o prazer e o gosto que tem e ele tem uma dinâmica mais rápida, uma questão mais de menos tempo. Bom, tudo isso faz parte. Então, o conteúdo que você produz hoje vai pelo meio digital também. Então nós estamos atendendo um público que tem o gosto. Eu sempre escuto, eu gosto de ver o jornal em casa, porque você olha, já olha o todo, você enxerga o que você quer ler, como é que está diagramado, né? Porque você elege aquela empresa para te prestar aquele serviço de informação. Né? Então eu diria que o prognóstico do futuro é você aproveitar todos os meios disponíveis para você levar o seu conteúdo. Nós não somos uma empresa de televisão, nós somos uma empresa de produção de conteúdo e entretenimento, pelo meio radiofônico televisão, pelo meio radiofônico rádio, pelo meio impresso e pelo meio digital. Então o prognóstico futuro é muito positivo. Eu diria que aquela coisa, o meio digital já veio, foi uma revolução, nos assustou no começo porque veio o medo, né? Ninguém aderiu no começo, achou que era um competidor. Não é um competidor, é um agregador, é uma convergência, é um complemento, né? Então hoje nós temos o meio digital, tem a rede social, tem outros meios que estão aparecendo por aí, o streaming, o podcast. Nós temos que estar em todos. Dá mais mão de obra, né? Dá mais dificuldade. Agora, você tem uma juventude maravilhosa aí vindo, né, que tem essa capacidade. A nossa cabeça, eu não entendo com a minha, né? Eu não tenho mais capacidade de poder entender muito essa lógica desse novo mundo, né? Agora, a gente entende de uma forma macro, né? E a gente abre espaço para os jovens, tem muita aquela coisa assim, eu permito dizer assim, os homens de cabelo branco e os carecas, né? Dividir um pouco com os jovens, né? De cabelo curto, de brinco, de tatuagem, a diversidade cultural, a diversidade emocional, a diversidade, né, de sociedade, trazer essa riqueza, né? Eu entendo muito sem a quebra de alguns valores que são essenciais, né? Eu acho que o valor do certo e errado é essencial, o que está certo, errado está errado, né? O que é bom para todos é o que deve ser motivado, né? A questão da particularidade tem que ser muito bem protegida, a particularidade de cada um, a diversidade de cada um, mas sempre com o bem comum maior, né? Quer dizer, todo mundo tem que ter a sua peculiaridade, das suas escolhas, dizer, completamente valorizadas, respeitadas, admiradas, reconhecidas e expostas, mas sempre voltada para todos terem uma visão de que o bem comum é o mais importante, né? O respeito a todos, não aquele em detrimento daquele, né? E é isso que é uma pacificação. Eu acho que o Brasil hoje, né, precisa muito de uma pacificação, né? No sentido de que nós temos que se preocupar e ver o que temos de todos os lados, de bem e de melhor, para poder botar em prática. Me preocupa um pouco essa radicalização ideológica da direita e da esquerda, né? Agora, é muito importante dizer, é um trabalho aqui, não é demagogia, é um trabalho de equipe. Eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, para poder exercer, na verdade, até mesmo contra, às vezes, a visão e a vontade do meu pai mais presente, né, no cotidiano da empresa. Não no cotidiano, porque ele nunca esteve, trabalhava muito com seguro, previdência, e sempre era uma pessoa preocupada com a política de Estado, né? Todas as áreas. Então, se relacionava muito com Brasília, com todos os estados do Brasil, nesse sentido. Então, trazia muita visão.
trazia muita responsabilidade, minha mãe também. Então me deu autonomia e me deu liberdade e confiança para que eu executasse. Agora, eu sempre estive muito bem assessorado e muito bem acompanhado. Eu diria que você sabe muito bem, você convive aqui, né? A nossa empresa é uma empresa que tem todas essas pessoas na mesma página, na mesma intensidade, na mesma alegria. Você precisa fazer o que você gosta, você precisa acordar de manhã e querer, eu quero fazer algo diferente com o meu dia de trabalho, com a minha entrega do meu trabalho. E a gente está uma empresa muito simples, muito rápida nas decisões, muito aberta para poder ouvir cada uma das pessoas que querem contribuir. Então eu não chegaria aonde cheguei como profissional, a empresa não chegaria onde está e quer ir muito mais além, se não fosse o trabalho de todos aqui em prol do único objetivo, fazer a empresa ser cada vez mais sólida, cada vez mais reconhecida, cada vez mais líder, que nós somos hoje na televisão, no digital, no jornal, e nesse sentido prestar um serviço e poder agregar valor e poder perpetuar. Então eu diria que é um trabalho de equipe daqueles que já estiveram e aqui estão. Nosso papel o que é? Motivar e dar oportunidade e às vezes dar um espetáculo, né? Na pauta aqui, na pauta acolá e também no caminho para lá, para cá e todo mundo junto construir essa empresa que realmente nos dá muito orgulho. Meus cumprimentos e obrigado pela entrevista, Marcelo. Raimundo, obrigado pela oportunidade. A gente fala muito porque a gente tem muita intensidade e muita energia, né? Mas eu fico muito feliz e até emocionado pela oportunidade de estarmos comemorando 17, o ano que vem é a maioridade, né? 18 anos. E vamos estar aqui trabalhando, sempre ouvindo as pessoas, se nós estamos fazendo bem feito para continuar perpetuando e servindo. Sucesso. Muito obrigado. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!